Coração de Ferro estreou no Disney Plus e hoje, nesse vídeo, eu irei fazer a nossa review sobre os 3 primeiros episódios, a primeira parte dessa série que irá dar continuidade ao núcleo do Homem de Ferro com Riri Williams, a jovem Coração de Ferro genial do MIT, que conseguiu criar a sua própria armadura fazendo engenharia reversa da tecnologia Stark. Mas eu irei falar para vocês nesse vídeo, será que a Marvel acertou ou não? Então sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para falar sobre Coração de Ferro, os 3 primeiros episódios. Pessoal, já fizemos um vídeo muito bacana para você se preparar para essa série, tudo que você precisa saber, e agora viemos fazer a nossa análise desses 3 episódios. Peço que você se inscreva no canal também com bastante carinho, dê um like nesse vídeo e, se você puder e quiser, se torne membro do canal. Nós temos aqui uma gama de conteúdos muito legal para os nossos clubes de membros, tá bom? Muito interessante, vídeos com jogos, vídeos com primeiras impressões adiantadas. Então, eu, se fosse vocês, não perderia, porque o preço é bacana e vocês vão gostar do conteúdo. Agora vamos falar então sobre Coração de Ferro. Pessoal, antes da gente começar a falar, na verdade, de Coração de Ferro, é importante entender que mesmo antes dessa série estrear, ela já estava sofrendo muito preconceito, muita difamação, tanto do boca a boca de alguns fãs, que na verdade não são fãs, certo? Mas também do grande boicote que teve no Rotten Tomatoes. Pessoas dando impressões negativas antes mesmo da série estrear, ou seja, não assistiram porque a série nem tinha estreado ainda e estavam dando impressões negativas só para que outras pessoas que fossem ver, né, o Rotten Tomatoes para poder assistir, falar, pô, vou assistir Coração de Ferro, será que vale a pena? E tá lá uma nota negativa. Tudo isso por conta de hate gratuito. E é lógico que aqui no Cofre Nerd não tem nada disso. Então sigam com comentários bondosos e respeitosos. Bom, após voltar de Wakanda e sobreviver à guerra contra o Namor, a Riri volta para o MIT com um desejo de conhecimento muito maior, que vai muito além da sua armadura com tecnologia Stark. Ela começa a querer desenvolver uma inteligência artificial inspirada na Grio, aquela inteligência artificial da Shuri. Criar uma própria IA com sua imagem e semelhança, principalmente pensamento. Cheia de obstinação e atitude, mas sem nenhum dinheiro no bolso, a Riri retorna para Chicago, onde tinha deixado sua mãe, seu amigo Xavier, né, o Xavier, que tem um certo crushzinho, um certo romance ali bem sutil. Junto também tinha deixado o trauma de perder o seu padrasto, Gary, e sua melhor amiga, Natalie, em um tiroteio. Gary, inclusive, que é a inspiração de Riri, um mecânico que sempre teve o prazer de consertar as coisas. Um trauma tremendo que iria definir o coração da Coração de Ferro, mesmo que ela não admitisse isso. Ainda nas partes do primeiro episódio no MIT, a gente consegue ver uma estética muito semelhante do que vimos em Wakanda para sempre. Mas quando parte para Chicago, a série deixa a mente do Ryan Coogler, a criatividade desse cara, desse produtor que a gente conhece tão bem, conseguir voar. Brincar com as inspirações de rap nas ruas, da cultura afro-americana, e principalmente uma estética visual e até de direção que flerta muito com a criatividade de Miss Marvel, porém mais contida para combinar com Riri Williams. Eu percebo muito isso na hora deles colocarem o nome da série, na abertura do episódio. Toda vez que a gente vê Coração de Ferro, ou está escrita com alguma coisa, ou está pichada, ou está numa placa, é muito bonito o jeito com que ele mistura Chicago e a cultura daquele povo dentro, entranhado na personagem. Dentro de todos esses personagens, tudo é muito bonito. Todo ao redor ressoa pela boca e pelas atitudes desses personagens, inclusive até do próprio vilão. Assim como a sua personagem, a série não se contenta com pouco. A série consegue ficar feliz quando tem takes bonitos. A série só consegue ficar feliz quando tem diálogos interessantes, quando tem cenas bem dirigidas, quando tem acabamentos muito bem feitos. É por isso que eu falo, Coração de Ferro é uma série muito boa, é muito gostosa de assistir, é muito legal, divertida, porém, eu não acho que ela seja suficiente para acabar com esse hate que existe da Marvel, para acabar com esse hate de novas produções, de personagens novos, que fãs que se dizem fãs da Marvel vêm sempre em cima. É uma série muito boa, mas que infelizmente sofre a mesma coisa que várias outras séries e produções foram. Thunderbolts foi a mesma coisa, Agatha desde sempre foi a mesma coisa. Sofreram por quê? Porque as pessoas ainda têm muita raiva, até muito receio, com certeza, eu não culpo também, com produções da Marvel. Riri precisa de dinheiro e rápido, ela quer construir. A todo momento as pessoas perguntam por quê, e ela sempre responde porque pode. Eu acho interessantíssimo que a resposta que ela dá nunca é a verdadeira resposta que está
no seu âmago, que tá dentro de si. Mas a gente fala um pouquinho mais pra frente. E o roteiro, ele funciona de forma orgânica para levar a história até o seu epicentro, até o seu final também. É lógico, com uma coincidência ou outra, mas a gente consegue perceber fluidez nisso. Ela precisa de dinheiro e essa falta de dinheiro é que leva ela a trabalhar pro Capuz. Essa necessidade do Capuz de ter que usar o traje nos assaltos ali é que faz a Riri conhecer o Ezekiel Stane, o filho do Obadiah Stane, o primeiro vilão do Homem de Ferro. Ela precisa do Ezekiel porque ele pode fornecer peças para ela. Peças essas que ele consegue do mercado negro, mas que ele jura que não quer envolvimento com o passado do pai. E é por isso que ele sempre se mantém calmo, lúcido, sem flertar com os antigos pecados do seu pai vilão. Então é aqui que a gente começa a falar sobre os 3 pilares principais da série. Lógico, o primeiro é a Riri Williams, que é a protagonista. O segundo é o Capuz, que é o grande vilão. E o terceiro é sim o Ezekiel Stane. Eles funcionam como engrenagens, 3 engrenagens juntas para levar a história até o seu centro, até o seu final. São eles que a gente vai acompanhar para a história poder seguir até o último episódio. Os 2 primeiros episódios foram muito apresentação, mas o terceiro, ele amarra tudo pra gente conseguir ver a próxima segunda parte, conseguir correr. Mais uma vez, eu vejo que a Marvel consegue acertar em transformar sua série num estudo de personagem. Riri Williams é genial. Ponto. Não tem discussão. Eles acertaram muito em não fazer dela uma fangirl do Tony Stark, porque a gente já tem um certo preconceito pela essa atitude do Homem-Aranha, o Peter Parker, do Tom Holland, né? E todas as críticas que a gente tem sobre ele. Só que Riri, de certo modo, muitas vezes se assemelha demais ao Tony, mais do que principalmente o Peter Parker. Uma pessoa que foi quebrada por um trauma envolvendo seu pai ou figura paterna, gritando pro mundo que pode fazer algo e que vai fazer. O que tem na sua mente pode se tornar real, basta ela querer construir. Não é isso que o Tony Stark faz nos 10 primeiros anos de universo Marvel, mas a Riri, ela mostra a verdade nua e crua de quem não é um Stark. Ela não tem recursos. E como ser um Tony Stark tão genial quanto ele, sem esses recursos? É aqui que eu acho maravilhoso essa personagem, que profundidade que deram até nesses 3 primeiros episódios, acho sensacional, muito do que a gente viu até no Wakanda pra Sempre. A gente vê um pouquinho da profundidade dela, mas a gente vê essa personagem gritando pro mundo. Ela arrebenta portas. Portas não são abertas para ela, muito pela cor, muito pela sua origem, por não ser uma Stark, mas portas são arrebentadas pelo seu pé. E é por isso que ela sempre fala a mesma resposta. Por que você consegue construir aquilo? Porque eu posso. É porque ela precisa se autoafirmar a todo momento, já que o mundo nunca abriu uma porta para ela, já que o mundo sempre fechou portas para pessoas iguais a elas. E ela, com essa genialidade toda, não poderia nunca ter suas portas fechadas. Ela precisava mostrar para o mundo que era capaz. Riri se acha muito autossuficiente, mas não consegue esconder que, na verdade, ela precisa se provar a todo momento que ela pode fazer, porque ela consegue, porque ela é capaz. E o mundo precisa ver isso. É por isso que ela tá tão fixada em fazer essa armadura, que o mundo precisa ver do que Riri Williams é capaz. Só que é aí que o episódio 3 entra numa discussão muito importante. Dentro dessa vida de Robin Hood moderna que a Riri Williams escolheu para financiar a sua pesquisa, quais são os limites? Quais são os limites das suas ações? Podem ser os mesmos dos limites da sua tecnologia, porque afinal de contas ela construiu uma IA com o rosto da sua melhor amiga morta. E isso é um trauma reascendente e que a série explica muito bem e mostra muito bem. Mas afinal o que ela fez? Manipulou o Ezekiel e ensinou ele a manipular? Nada tão duro quanto o Capuz fez, né? Capuz matou pessoas. Ele mata por vingança, ele mata para sair da sua realidade como entregador da pizzaria Desperitos, que inclusive tem nos quadrinhos, essa pizzaria faz parte da lore do Capuz. O Rob Parker, ele trabalhava antes de conseguir o Capuz num momento em que ele tá fazendo um assalto, ele mata um demônio nissante, nos quadrinhos, tá bom? Ele mata um demônio nissante e consegue o Capuz tirando desse demônio. Aqui eu já acho que essa origem vai ser diferente. Mas aí eu pergunto, será que estaria Riri Williams seguindo o mesmo caminho? E tá aí a beleza desse roteiro, que é bem simples, não é nada magistral assim, mas ele torna a Riri uma personagem muito incerta. Ela caminha numa linha tênue entre o certo e o errado, e é muito gostoso de ver isso. Consequências dos seus atos podem criar monstros. Ezekiel vive tentando a todo momento não seguir os passos do seu pai, mas ao conhecer Riri Williams, pode ser que ele tenha se encontrado agora diante da sombra do Monge de Ferro. E o pior, que ele possa ter gostado de ser um pouco parecido com seu falecido pai. Inclusive, a morte de Obadiah Stane foi acobertada
com certeza pela SHIELD. Mostram que falaram que ele morreu num acidente de avião, mas na verdade sabemos que ele morreu após a explosão do reator Stark. Foi o Tony Stark e a Pepper Potts que mataram ele. Isso acontece, pessoal, porque a Riri, em uma das emboscadas para tentar pegar um pedacinho do tecido do capuz para poder analisar, ela acaba deixando para trás, no meio de uma cena de crime, um pouco da tecnologia que o Ezekiel usa e também que pode ser rastreada de volta para ele. E era tudo que ele não queria. E Riri Williams fica atormentada. Essa cena final é tão boa porque se complementa principalmente com o final. John, que é um personagem também vindo dos quadrinhos, ele é o braço direito do capuz nos quadrinhos, morre por atitudes da Riri Williams, por coisas que ela fez. Então, afinal de contas, o capuz matou diretamente, mas Riri matou indiretamente. E é conveniente para ela, porque assim John não contaria a verdade sobre as suas intenções ao pegar a amostra de tecido do capuz. Coração de Ferro, ela brilha muito em tentar entender essa personagem, que às vezes parece que está sendo um pouco acelerada, talvez uma intensidade que possa faltar um pouquinho no Parker, nos 2 primeiros episódios. No final, atormentado pela morte de seu primo de consideração, seu parceiro, seu amigo, ele questiona a alguém que lhe concedeu esse capuz. E muita gente está falando dele. Mephisto, pessoal, o demônio cramunhão da Marvel, pode ser que esteja chegando sim. Pode ser que ele esteja vindo e também sendo interpretado pelo Sacha Baron Cohen, como a gente já disse. Talvez esse acordo possa ter feito para ele conseguir destruir aqueles ricaços que sempre o trataram mal. E quem faz muitos acordos na Marvel, pessoal? Mephisto. Eu achei que a gente já ia ver o Mephisto nesse final de episódio, terceiro episódio, mas a Marvel safada guardou ele para a segunda parte. Eu tenho certeza quase que o Mephisto vai aparecer, gente. E aqui, vocês têm? Deixa nos comentários se vocês gostaram ou não dos 3 primeiros episódios de Coração de Ferro e vejo vocês na segunda parte. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!